contra o pai dele. Então, assim, eu Vou acho que precisar, há um infelizmente, conjunto de... interromper, porque a gente está diante aqui de uma notícia urgente, uma nova operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a partir de hoje ele vai ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Vem aqui comigo para o nosso portal Informação Urgente de última hora. Jair Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal e passará a usar tornozeleira eletrônica. Ex-presidente será alvo de medidas cautelares e não poderá mais acessar redes sociais. Ele também terá acesso proibido a outros investigados e também diplomatas. A Polícia Federal cumpre mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje, sexta-feira. Advogados de defesa do ex-presidente confirmam a operação. Ele é alvo de medidas restritivas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, segundo fontes ouvidas pelo G1. Entre as restrições, Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá mais acessar redes sociais, um espaço onde ele vinha atuando de forma muito enfática. Ele também terá de permanecer em casa, das 7 horas da noite às 7 horas da manhã, e foi proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, não podendo se aproximar de embaixadas, nem com outros réus investigados pelo Supremo. Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridos na casa, na residência do ex-presidente e também em endereços ligados ao Partido Liberal PL, legenda de Jair Bolsonaro. Informação urgente de última hora, a gente ainda precisa saber de mais detalhes, você vai acompanhar tudo aqui com a gente no nosso Povo News, mas muito provavelmente essa investigação detectou alguma possibilidade de fuga ou mesmo o perigo, o risco da atual estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o filho Eduardo Bolsonaro, junto aos Estados Unidos, até porque já a gente vai acompanhar aqui no nosso Povo News uma declaração do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, dizendo que a qualquer momento um porta-aviões dos Estados Unidos pode aterrissar aqui no Brasil, no Lago Paranoá, em Brasília, ou seja, é um indicativo de guerra, de ataque concreto dos Estados Unidos ao Brasil. Então, são muitos elementos que tornam essa situação realmente insustentável e exigiram do STF, da Polícia Federal, essa operação direta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já quero ouvir, igual George, a avaliação, a reação dele em relação a essa operação, Walter. É talvez um dos fatos mais importantes e graves da política brasileira em 2025, essa operação direta contra Jair Bolsonaro, uso de tornozeleira eletrônica e proibição de sair de casa entre as 7 horas da noite e as 7 horas da manhã. Quase que uma prisão domiciliar, digamos assim. Walter, sua opinião? Com tendência, inclusive, de tornar esse quadro de tensão que a gente está vendo, né? Porque é uma resposta ao contrário do que esperavam as autoridades americanas em relação à pressão que eles têm feito, né? Como eu dizia, o próprio presidente Donald Trump colocou como, quando foi elencar as prioridades, ou elencar as razões pelas quais estava adotando uma política tarifária mais rígida com o Brasil, apontava como primeiro ponto essa situação do ex-presidente Bolsonaro. Então, significa dizer que é uma resposta total. Agora, tem a ver, mais do que, eu acho, com as decisões do governo americano e com a carta do presidente Trump ao presidente Lula, ou ao governo brasileiro, tem a ver com o comportamento do próprio ex-presidente Bolsonaro. Ele não tem ficado, quer dizer, ele é uma pessoa investigada, ele está às portas de ser julgado, então ele poderia estar mais recolhido, né, falando através de seus porta-vozes, mas ao contrário, ele continuava falando, se movimentando, dando declarações, atacando a justiça, atacando o ministro. Então, assim, por uma série de situações que estavam sendo evidenciadas, claro que as autoridades tinham que dar algum tipo de resposta. E eu acho que a resposta, imagino que o próprio ex-presidente Bolsonaro, através dos seus defensores, pelo menos dos seus advogados, estivesse preparado para algum tipo de coisa que viesse da parte da justiça. As coisas precisam ser separadas, e no sentido de, olha, esse é um problema, o processo envolvendo o ex-presidente Bolsonaro é um problema do Brasil. Ele vai ser julgado, vai ser condenado ou inocentado, mas está sendo julgado, conforme as leis do país e as instituições do país. Então, não faz nenhum sentido que isso se transforme, como tem se transformado, e aí com declarações tanto dele quanto do filho que está nos Estados Unidos, que agravam tudo isso.
Então, a justiça tinha que dar algum tipo de resposta. Veio, a gente está tomando eu pelo menos estou tomando conhecimento dessa informação agora, a gente vai ter que ver mais detalhes do que é, mas o que já está anunciado, pelo menos nessa matéria aí, já são sintomas de que a justiça decidiu dar uma resposta mais dura possível a toda essa movimentação dos últimos dias, que envolvem exatamente uma pressão para que esse cerco ao ex-presidente, esse processo contra ele, está em vias de ser julgado. A gente já está na fase de. O Ministério Público já apresentou suas alegações finais, está correndo prazo para que as defesas apresentem, e daqui a pouco isso vai a julgamento. Então não faz sentido que haja toda essa pressão. E aí, como continuava o movimento dele, e como você ressaltou, pelo menos no texto da menção, talvez a justiça já tenha até algumas indicações de que ele pode, a tornozeleira daria indicação disso, que ele poderia estar. Ele tem negado isso claramente, né, Ítalo? Ele tem se perguntado sobre essa história da possibilidade de deixar o país de fugir ou coisa desse tipo, e ele disse que não. Inclusive, disse ontem que só lhe resta encarar o julgamento. Eu espero que ele esteja disposto a fazer, a fazer aquilo que suas palavras indicaram, pelo menos as de ontem, né? Vai enfrentar o julgamento conforme seja a decisão a ser tomada pelos ministros do STF, vai se submeter a ele. É isso, Walter. Tenho aqui em mãos também uma nota oficial da Polícia Federal em relação a essa operação. A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira, 18 de julho, em Brasília, 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da PEC número 14129. É uma nota curta, sintética, assinada pela Coordenação Geral de Comunicação Social da Polícia Federal, e a qualquer momento, inclusive, teremos aqui na nossa transmissão participação de outros analistas. O nosso correspondente em Brasília, João Paulo Biagi, já está nas ruas a postos para fazer a cobertura completa dessa operação.